A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje chegamos já na lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo encontra-se em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 2, os versículos 1 a 4, o versículo 11, 12 e 14. Então vamos iniciar a nossa lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Em meio ao desenrolar dos fatos que marcam a profunda amizade entre Noemi e Ruth, como nós falamos na aula passada, surge dentro dessa história agora um terceiro personagem que entra em cena, que entra nesse contexto que nós estamos falando aqui do livro de Ruth. E quem é essa pessoa? É Boaz, o parente remidor. E o autor vai apresentar-nos esse belemita como um homem valente, como um homem poderoso da geração de Elimeleque. Nós não sabemos qual o grau de parentesco que tinha entre Boaz e Elimeleque, mas o que nós sabemos é que era parente de Elimeleque. Se era parente próximo ou parente distante, ou se era um sobrinho, ou se era um neto, ou se era um primo, não sabemos. Mas o que sabemos é que ele era parente de Elimeleque. O que a Bíblia nos mostra é que esse personagem aparece, e é justamente disso que nós vamos comentar nesta lição de número 4, porque já no primeiro tópico vai falar sobre Boaz, o remidor, um homem próspero. O termo valente e poderoso, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, como a Bíblia Sagrada ali nos cita, está justamente se referindo, não é o homem que está na academia malhando, que é o homem que está lá, sou forte, sou poderoso. Não é isso que a Bíblia está falando neste contexto aqui. A Bíblia aqui está falando, quando fala esses termos, que Boaz era um homem valente, era um homem poderoso, está falando do seu caráter íntegro. Está falando da influência que Boaz tinha, está falando do poder econômico que ele possuía. Então Boaz, certamente, ele era um grande produtor rural, era um poderoso fazendeiro, e isso é o que é sugerido por muitos eruditos, e de fato nós entendemos isso quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, porque estava em uma época que a agricultura era que trazia riqueza à época. Não tinha empresas, vamos falar assim, não tinha outras coisas para as pessoas progredirem financeiramente tão quanto a agricultura. Nós vemos isso também na história de Jó, de Abraão, de Isaac, Jacó. Eram homens poderosos, porque tinham um poder econômico devido às suas riquezas. Que riqueza que ele tinha? Gados, animais, terras agricultáveis, como Boaz tinha. O campo a que Ruth foi respingar, vamos falar assim, foi ali buscar as sobras da colheita, era o campo de Boaz. Por isso a Bíblia fala que ele era um homem valente e um homem poderoso, porque é o tópico, é um homem próspero. Ele tinha plantações de cevada, tinha plantações de trigo, e a Bíblia nos mostra que ele tinha muitos trabalhadores ao seu serviço. Ruth, capítulo 2, versículos 5, 6 e 13 fala sobre isso. Então, na linguagem nossa hoje, ele era um homem do agronegócio. Era um homem do agronegócio.
O seu nome, Boaz, significa um significado incerto, nós não sabemos, mas sugere-se que traz a ideia de que o nome significasse rapidez, significasse força. Então, talvez o nome de Boaz poderia significar filho da força, ou nele a força. Então, Boaz era um homem próspero justamente por isso, porque ele era um homem do agronegócio. Tinha campos e mais campos e trabalhadores ao seu serviço. O segundo subtópico vai falar sobre Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque, nós já falamos, né, que mostra esse grau de parentesco que tem Boaz com o marido de Noemi, o falecido marido de Noemi, chamado Elimeleque. E nós entendemos aqui nesse ponto que, como parente próximo, ele poderia ser o Goel, ou seja, ele poderia ser o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento levirato. Então, essas eram duas prescrições que estavam contidas na lei de Moisés. A primeira prescrição que nós vemos é a função relativa ao Goel, que diz respeito justamente à solidariedade familiar. Então, Goel, meu irmão, essa palavra procede de uma raiz que significa resgatar, reivindicar e, mais fundamentalmente, proteger. Então, o Goel, ele é um redentor, ele é um defensor, ele é um protetor dos interesses do indivíduo e do grupo. Ele intervém em certos número de casos. E isso é o que nós vamos ver e entender no livro de Ruth, porque nós temos em mãos os 5 primeiros livros que são chamados de a Torá ou Pentateuco, que tem essas prescrições lá. E Boaz, como Ruth e Noemi acreditava que ele era o parente mais próximo, ele que tinha essa incumbência de exercer a função de Goel, ou seja, de remidor, de protetor, de resgatador. Então, isso que nós vamos entender e perceber justamente dentro do livro de Ruth. Então, o papel do resgatador seria justamente adquirir a terra de maneira que ela permanecesse na mesma herdade. Que herdade é essa? Na herdade de Elimeleque, porque ele iria resgatar a terra para que aquela terra pertencesse à linhagem de Elimeleque na figura de Noemi. Na figura de Noemi. Mas também, como nós falamos anteriormente, existiam duas prescrições. A primeira era sobre o Goel, sobre o resgatador, sobre o protetor. E a segunda que nós percebemos é sobre a lei do levirato, que previa que o irmão do cunhado que é levir no latim, o que é levir? Com R é Levi, L-E-V-I-R. Levi significa cunhado no latim. Então a lei do levirato previa que o irmão do cunhado casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então tudo indica que essa prática ela foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, porque aqui está já se falando de um parente não tão próximo, não tão ligado a Elimeleque. Então, entende-se que essa prática talvez tenha sido ampliada, como aconteceu com a lei do resgatador, com a lei do Goel. Então, no caso de Boaz, quando aquela situação é chegada a ele, ele fala que tem um remidor que é mais chegado do que ele. E o interessante de se notar, meus irmãos, aqui, é que existe uma peculiaridade no caso de Ruth. Porque nós vemos que as duas leis, elas se fundem.
E essa história de Ruth, ela combina o costume do levirato com o dever do resgate que incumbia o Goel. Então a lei que está prescrita lá em Deuteronômio capítulo 25, ela não se aplica porque Ruth não teria mais cunhado. Ruth não teria mais cunhado, não tinha mais cunhado. Então o fato de que um parente próximo deva tomá-la por esposa, e isso seguindo certa ordem, indica que uma época ou um ambiente em que a lei do levirato era um assunto de clã, mais do que de família no sentido estrito. Então, de qualquer forma, as intenções e os feitos desse casamento são os de um casamento levirático. Trata-se de perpetuar o nome do falecido, do qual a criança que iria nascer e que nasceu será considerada filha do falecido, porque a lei do levirato está suscitando descendência ao falecido. Então, isso que é interessante de se notar justamente nessa história aqui de Ruth e Noemi. O autor encerra esse tópico falando sobre temor e respeito. Aqui nós vamos ver a atitude que Boaz tem para com Ruth, que ele percebe que junto daquelas outras moças que estavam, aquelas mulheres, vamos falar assim, que estavam ali respigando, buscando a sobra do que caía ali, e era deixado para os necessitados, para os órfãos, para a viúva, ou seja, era a mendigaria da época. Ele percebe que tem uma pessoa diferente da que existia costumeiramente no campo, e quando ele vê e procura saber quem é aquela que estava ali, as pessoas falam que era Ruth. E as pessoas já dão um bom testemunho dela, porque Ruth, quando chega na cidade de Belém, ela tem testemunho a dar, a ser dado, ela tem um testemunho para dar. E o testemunho é dado. E isso chega ao ouvido de Boaz, e Boaz usa de benevolência, usa de respeito para com ela. E Boaz se dirige justamente perguntando aquilo que normalmente não é perguntado quando se encontra o chefe com os trabalhadores, porque o normal seria Boaz chegar já perguntando como está o serviço, como anda a colheita, mas não, ele pergunta como estão os trabalhadores, como os trabalhadores estão trabalhando, mas não procurando primeiro saber como anda o serviço ou cobrando resultado, não, ele não age deste modo, porque Boaz era um homem que tinha temor a Deus, era um homem que era respeitador, era um homem que tinha temor de Deus e era respeitador, como o título do subtópico fala. Então, vai mostrar Boaz dirigindo justamente uma pergunta específica ao chefe ali dos trabalhadores, perguntando quem é aquela moça. Quem é aquela moça? E só nessas atitudes nós já percebemos como Boaz ele tinha um respeito para com as pessoas. O respeito que ele tem para com as pessoas, ele via aquilo como mais importante do que os lucros, os benefícios que ele poderia tirar daquelas pessoas trabalhando na sua fazenda. Então, Boaz era um homem de respeito. Era um homem que tinha cuidado no trato com as pessoas. Isso tem que ficar claro. O tópico 2, o autor vai falar sobre o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Não somente a indicação da moça e a sua história, que já era conhecida, mas também o comportamento e a dedicação ao trabalho que sensibilizou a Boaz. E Boaz se dirige a Ruth de maneira terna, de maneira respeitosa, porque ele chama de filha. Certamente também em função da diferença de idade que havia entre ambos. Isso é claro quando nós vamos ler o livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 8, isso
é mostrado lá de forma bem clara que Boaz certamente era um homem mais velho do que Ruth. Existe uma diferença de idade, mas ele trata Ruth ali justamente como filha, porque ele vê que era uma moça mais nova que ele. E essa é uma recomendação que Paulo dá justamente para os líderes da igreja quando ele escreve a Timóteo: olha, as mulheres mais velhas, trata elas como mãe. Os homens mais velhos, tratem-o como pais. As mais novas e os mais novos, tratem-o como irmãos. Irmãos. Se for o mais novo ainda, como filho. É o trato, meu irmão. Boaz, ele tinha caráter espiritual. Ele tinha caráter moral. Ele sabe que para ser santo, eu não preciso ser rude. Para ser santo, eu não preciso agir de maneira torpe para com as pessoas. Para ser santo, eu preciso única e exclusivamente tratar as pessoas com respeito na área do relacionamento. Porque santo é muito mais que isso, mas nós estamos falando aqui justamente desse trato de relacionamento para com as pessoas. Então, ser generoso, ser gentil, ser bondoso, meu irmão. Isso não retira masculinidade de homem algum. Pelo contrário, isso reforça a masculinidade do homem, porque mostra que ele tem ternura, que ele sabe tratar principalmente as mulheres mais novas, as mais velhas, as das mesma idade, com respeito, tratando as mais velhas como mãe, as das mesma idade como suas irmãs e as mais novas como filhas. Isso é respeito, trato, isso mostra o poder da masculinidade, que não é ser rude, ser bruto, grosso, mas tratar com ternura, com amor, com bondade, meu irmão. Então, o viver santo não exige que nós venhamos a ser rudes, descorteses, não. Jesus, que foi o mais puro dos homens, ele convivia com todos. Humildade e mansidão, elas são virtudes essenciais a todo cristão. Então, isso, meu irmão, tem que ser uma máxima na nossa vida. O subtópico 2, o autor vai falar sobre Deus estava agindo. Isso nós percebemos na atitude quando Ruth percebe isso, que ela fica extremamente surpresa com a atenção que ela recebe de um homem tão importante e poderoso, como nós falamos no tópico primeiro. Um homem importante e poderoso, Boaz, agora está dando atenção para uma mendicante, vamos falar assim, uma respigadeira que estava ali buscando alimento para si e para sua sogra, e agora ela recebe todo aquele tratamento daquele homem. Ela vê aquilo como que não merecendo. Por quê? Estrangeira, pobre, estava certamente com receio do tratamento que ela viria a sofrer, a passar. E por isso, quando ela recebe a benevolência de Boaz, ela trata-o com respeito, com educação e muita discrição. Que ela se lança ao chão, de forma humilde, reconhecendo ser indigna de tratamento que ela recebeu daquele homem poderoso. Meu irmão, os personagens eles não estavam entendendo. Eles não estavam compreendendo a dimensão do que estava acontecendo. Não estava. Mas era o Deus da providência que estava agindo. Era o Deus da providência que estava construindo todo o cenário necessário para mais uma importante etapa do plano redentor. A linhagem messiânica precisava continuar. E essa primeira aproximação entre Ruth e Boaz seria fundamental para o desenrolar dos próximos eventos. A providência divina, ela agia, meu irmão. Ela agia, assim, sem desprezar, contudo, a participação humana na história.
Deus ele não trabalha de forma arbitrária, não. Deus não viola o livre-arbítrio do homem. No exemplo que nós estamos estudando aqui, havia uma motivação especial na conduta de Boaz para o tratamento que dispensou a Ruth. Ele já conhecia a bela história da jovem moabita. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Ele conhecia. Deus estava agindo em favor de Ruth, mas não de forma arbitrária, ou seja, independente da sua conduta. Não. Não era isso que estava acontecendo. O último tópico deste segundo tópico vai falar sobre sensível e espiritual. Neste ponto aqui vai mostrar Boaz estava agindo dentro de um cenário real, nós vamos ver isso, né? Porque as escolhas humanas elas são reais e genuínas, e o Deus da providência estava justamente abençoando a Ruth. Em recompensa pelo seu devotado amor a Noemi e por toda a reputação que ela havia construído com o seu cuidadoso comportamento. E o próprio Boaz, ele sabia dessa verdade ao proferir a declaração que se tornou um dos versículos chaves do livro de Ruth, que é Ruth, justamente, capítulo 2 e versículo de número 11, que nos diz, respondendo Boaz, disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, deixaste a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual, porque ele sabe que o Deus a qual ele estava servindo é um Deus que não faz acepção de pessoas, porque ele tem isso na sua história. Por quê? Porque ele é filho de Raabe. E Raabe, como a cananeia, não merecia nem estar entre os israelitas, mas Deus usou de benevolência para com Raabe, a cananeia. E Boaz entendia, ele tinha essa compreensão espiritual. Tinha essa compreensão espiritual, meus irmãos. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras, não estava limitado a barreiras étnicas. Ele sabia de tudo isso. E como servo de Deus, ele estava sendo usado para abençoar aquela piedosa moabita. Ele estava sendo usado para abençoar aquela mulher que agora estava convertida ao Deus de Israel. As suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e deram grande conforto a ela, porque é o que a Bíblia nos mostra em Ruth capítulo 2, versículo 13. E caminhando para o final da lição, o último tópico vai falar sobre a colheita de Ruth e sua sobrevivência. Vai falar sobre a lei da semeadura. Apesar de aparentemente vivermos num mundo de impunidades, há um Deus nos céus que julga todos os atos. Nós até já comentamos um pouco sobre isso, que Ruth, ela faz por onde. Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Ruth plantou bondade, Ruth plantou altruísmo, Ruth plantou amor, Ruth plantou ternura, Ruth plantou carinho. E isso tudo voltou para ela. Voltou como, meus amados irmãos? Voltou tudo para ela segundo os padrões de Deus. Voltou para ela porque ela entendeu e compreendeu, porque ela aprendeu a fé que aquela senhora vivia quando ela ainda estava dentro do seio familiar com seu marido.
Vi a atitude da sua sogra como uma serva de Deus. E Ruth não a deixa desamparada, mas cuida da sua sogra. E isso vai refletir lá no futuro, porque quando ela decide de fato se converter a Deus, Deus ali estava honrando. Deus honra, meu irmão, aquele a quem o honra. Por isso a palavra de Deus nos fala, Cristo fala como aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Ou seja, o que Jesus está nos mostrando aqui, que aquele que honra a Deus vai ser honrado por Deus. Então, essa lei da semeadura é uma realidade. E ela começa a experimentar justamente a mão do Deus invisível agindo em seu favor para trazer conforto, alegria e felicidade a Noemi, que antes queria ser chamada de Mara, ou seja, amarga, de desprezada, para ser novamente chamada de Noemi, agradável. Não mais amarga, mais agradável. Porque o Deus age. É os acasos de Deus, que é o segundo subtópico deste ponto, que vai nos mostrar como Deus estava trabalhando na vida de Ruth. E Noemi quis saber onde Ruth tinha trabalhado quando ela chega em casa, porque ela chega ali praticamente com quase 40 quilos de cevada. E Noemi fica abismada. Como que você conseguiu tudo isso? E Ruth diz: Boaz, um homem chamado Boaz, usou de benevolência para comigo. E Noemi não esconde a alegria quando Ruth fala Boaz, porque ela vê que brota ali no coração da pobre viúva, no coração de Noemi, uma esperança. Talvez ela achasse que não existisse mais ninguém, mas ela ouve Boaz. Boaz é parente do meu falecido esposo. É parente. Ele pode exercer a função do Goel e usar da lei do levirato. E até aqui nós vemos Noemi usando de benevolência para com Ruth também. Porque ele era parente de Elimeleque. Noemi estava agora sem filhos. Não sei se a idade dela ela ainda conseguiria ter filhos. Mas dentro dos conceitos da lei que nós vamos perceber aqui, a primeira que poderia e que deveria ser alcançada pela lei do levirato era Noemi. Mas não, mas Noemi passa para Ruth. Para Ruth. E por primeiro também, claro, porque a idade favorecia mais a Ruth. E era essa a preocupação e a intenção de Noemi. O cuidado com Ruth. O que Ruth plantou, agora ela está colhendo. Está colhendo. Então, meus amados irmãos, é os acasos de Deus. É os acasos de Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. E ainda hoje, nós podemos experimentar a ação do Deus Todo-Poderoso. E através disso nós podemos alcançar misericórdia, podemos alcançar o favor de Deus. Graças a Deus, porque Deus é bondoso e misericordioso para com as nossas vidas. Encerrando a lição, eu vou falar no último subtópico sobre o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Já outros levam tempo para aparecer. O trabalho árduo durou toda a estação, praticamente 2 meses, abril, maio, março e abril. Colheu-se cevada. De abril a junho, trigo. Então foi de março, abril, maio e junho. Trabalho. Concluiu o trabalho, ficou com a sogra. Ruth fica com a sogra. Ruth, capítulo 2, versículo 23. Então, uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Porque nosso Deus, ele trabalha
para aquele que nele espera. Nós vamos concluir essa história na próxima lição, porque aqui nós vamos concluir a nossa lição. O resultado da colheita nós falamos, vamos falar da conclusão. Então, o tema relacionamento sobressai-se no livro de Ruth, não apenas por uma visão humana ou natural, mas acima de tudo espiritual. E o versículo-chave do capítulo 2 de Ruth indica-nos com clareza como nossos atos tornam-se valiosos quando praticados levando Deus em conta. Consciente de Ele estar acima de tudo e de todos e de que é Ele quem nos garante a recompensa pelo que fazemos. Então, pautar nossa conduta, meu irmão, pelo nível de hospitalidade do mundo em que vivemos, de hostilidade deste mundo em que vivemos, torna-nos cada vez mais rudes, assemelhando-nos à perversidade da sociedade atual, cheia de pessoas amantes de si mesmo, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratas, profanas, sem afeto natural. Não podemos ficar enrijecidos por nenhum tipo de ressentimento. Conquanto o mundo seja mesmo hostil, a graça de Deus ela pode capacitar-nos a viver acima deste sentimento. Então nós estamos encerrando a lição 4, o encontro de Ruth e Boaz. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.